Aí a gente chega na segunda lista, ainda a respeito do tema água. Vamos lá, vamos para a correção. Explique como é possível saber se uma molécula é polar ou apolar com base em sua solubilidade. Bom, a regra de solubilidade, muito falada no ensino médio na química, ela se baseia na polaridade. É uma regra muito fácil de ser enunciada. Então, semelhante dissolve semelhante. Os que não são semelhantes não se dissolvem, portanto. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar e polar não dissolve apolar. Vice-versa também. Tá? Então, a conversa que eu tive com vocês enquanto estava mandando a aula disso mesmo foi o seguinte. Não estou entrando muito no mérito do que é a polaridade, não me aprofundei nesse exemplo, só adiantei que polaridade tem a ver com polos, então moléculas polares têm cargas, entre aspas, tá? Não é bem assim, o negócio é um pouco mais complexo, mas tem a ver com cargas. Posso garantir que os polos são cargas. Muito bem. Para a gente se virar com essa história de polaridade sem aprender, mas conseguir aplicar esse conhecimento, porque a aplicação disso é determinar, por exemplo, a solubilidade. Eu falei para vocês o seguinte: decora uma informação, que a água é polar. Se você sabe que a água é polar, você sabe praticamente todo o resto das substâncias que você tem algum contato no seu cotidiano. Por exemplo, água se dissolve no açúcar. É o contrário, né? O açúcar se dissolve na água. Então, se a água é polar, e a gente sabe que semelhante dissolve semelhante, o açúcar só pode ser polar. Muito bem. E agora você pensa no óleo. O óleo você sabe do seu cotidiano, não precisou decorar isso. Que o óleo não é solúvel na água. Então, se ele não se dissolve e a água é polar, ele não pode ser polar. Então, o óleo é apolar, assim como a gordura, assim como a gasolina e assim por diante. Então, como é possível saber se uma molécula é polar ou apolar com base em sua solubilidade? Então, basta fazer essa comparação. Vocês estão percebendo que ao longo das atividades eu não estou dando resposta completa. Tá? Eu não estou escrevendo textinho aqui, corrigindo no quadro. Eu estou discutindo as questões para você montar suas próprias respostas. Faz parte do exercício você ir lá e escrever ou reescrever, caso eu já tenha feito. Tá? Então, as ideias para responder a primeira questão estão nisso que eu discuti. Questão 2 já foi discutida no vídeo anterior, porque a água líquida é mais densa que o gelo, beleza? Questão 3. Qual a diferença entre as forças intermoleculares, ponte de hidrogênio, por exemplo, e uma ligação covalente? As forças intermoleculares são entre moléculas. Uma molécula, duas moléculas. São coisas distintas, mas uma pode ter atração pela outra. Então, isso daqui seria as forças intermoleculares. Uma ligação covalente é uma força intramolecular. Intra é dentro. Tem a internet e tem a intranet. É uma rede que funciona dentro de uma empresa, por exemplo. Tá? Então, intramolecular é dentro da molécula. Beleza? Então, elas vão constituir as ligações que vão formar uma molécula. Ligação covalente é isso, beleza? Respondendo isso já está ótimo. Quantas pontes de hidrogênio uma molécula de água pode fazer? Também já falei no vídeo anterior, são 4. Né? Represente a fórmula estrutural de uma molécula de água, destacando cada uma dessas regiões. Também está no vídeo anterior. Tá? Nas aulas eu mostrei bastante essas fórmulas estruturais. São 4, lembrando que nem sempre ela vai fazer as 4. Às vezes ela só consegue fazer 2 ou 3, dependendo do estado físico. E aí a questão 5, que é aquela que mais deu problema. A galera realmente fez confusão aqui. O que é mais fácil de ser rompido? Uma ligação covalente ou uma ponte de hidrogênio? Galera, coloca uma coisa na sua cabeça. Qualquer força intermolecular, qualquer uma, por mais intensa que ela seja, ela será mais fraca do que uma ligação covalente. Tá? Existem pelo menos 3 tipos de forças intermoleculares. Tem mais, só que a gente está estudando aqui de uma maneira mais resumida, né? Ensino médio, então a gente não vai focar naquilo que é necessário, principalmente para continuar na química de alimentos. Mas, eu comentei com vocês, além da ligação de hidrogênio, eu falei de dipolo permanente,
de polo instantâneo, de polo induzido, eu comentei de todas essas aí. Né? E disse várias vezes que a ligação de hidrogênio é a mais forte entre essas três. Mas não interessa, mesmo sendo a força intermolecular mais intensa que existe, ela ainda é menos intensa do que uma ligação covalente. A ligação covalente é forte. Ela é o que une dois átomos. A força que une dois átomos não é pouca coisa. É uma força considerável. Tá? É a força que vai estabelecer a molécula. Então, não é tão fácil assim você desmontar uma molécula. Para algumas moléculas porque elas já são instáveis. Mas para a maior parte, normalmente, né, não é fácil quebrar a ligação covalente. E a força de hidrogênio a gente quebra a todo momento quando você troca estados físicos, por exemplo. Inclusive na aula, gente, eu até citei ali um valor para vocês. A energia necessária para você quebrar 1 mol, ou seja, 6 vezes 10 é 23 ligações de hidrogênio entre moléculas de água. Então imagine isso aqui é uma interação de hidrogênio, tá? Aqui entre o branquinho e esse azul. Imagina 1 mol dessas interações. A energia que você gasta para quebrar, para fazer isso daqui, esse afastamento é 23 kJ por mol. Para você quebrar 1 mol dessas ligações, agora percebam que eu estou desmontando a molécula, se eu conseguir, né? Difícil. Desmontei a molécula, quebrei a ligação covalente. Para fazer 1 mol dessas rupturas, eu vou precisar de 470 kJ, é 20 vezes mais. É mais do que 20 vezes. Certo? Então, vamos concluir aí que é 20 vezes mais difícil quebrar uma ligação covalente do que quebrar uma ligação de hidrogênio, tá certo? Muita gente acabou errando essa daqui. Qual dessas interações é quebrada quando uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso? Isso aqui também já foi falado no vídeo anterior. Quando você troca de estado físico, você quebra as forças intermoleculares, tá bom? No caso da água, é a ponte de hidrogênio.